A história nos conta que em determinados momentos, indivíduos tiveram de tomar decisões e atitudes aterradoras em função da sua sobrevivência. Escolhas que foram feitas levando as pessoas a atos inomináveis de desespero e horror. E foi assim em São Petersburgo, na Rússia, o naufrágio do baleeiro Essex, em Holodomor, na Ucrânia, e mais recentemente, nos anos 70, quando um avião da Força Aérea Uruguaia caiu nos Andes. Em todos esses casos, para que se garantisse a sobrevivência das pessoas, a prática do canibalismo foi a única chance que elas tiveram de saírem com vida de situações e lugares inóspitos. Mas agora iremos falar de um incidente horrível que aconteceu com colonos americanos no ano de 1840, a Expedição Donner. E sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Félix Fausto e nós aqui do canal Não É de Barbada convidamos você a descobrir os segredos do controverso, do surpreendente e do extraordinário. A Grande Marcha para o Oeste. Você sabe o que foi isso? Foi o nome dado a um processo de expansão territorial que aconteceu nos Estados Unidos no século XIX. Foi marcado pela marcha de colonos criando assentamentos e de aventureiros em busca de ouro e outras riquezas. E esse foi o cenário onde se desenrolou essa incrível história de sobrevivência. No início do ano de 1840, várias famílias saíram em busca de terras e melhores condições de vida. Decidiram migrar para o oeste dos Estados Unidos. Centenas de famílias então migraram para o Oregon e a Califórnia num trajeto de 4.000 quilômetros. A rota preferida era a trilha do Oregon, que podia ser percorrida em 4 ou 6 meses. Carroças viajavam penosos 24 km por dia. As condições eram as piores, em meio ao frio e à neve. Duas famílias, Donner e Reed, saíram em um comboio de 9 carroções e 32 membros. Partiram de Independência no dia 9 de maio. Eram liderados por George Jacob Donner e um irlandês chamado James F. Reed, todos acompanhados de esposas, filhos, enteados e alguns empregados e condutores. A rotina era dura, mas os colonos tinham um sonho e estavam focados numa vida melhor e de melhores oportunidades. Desistir, apesar das dificuldades, era algo que não passava pela cabeça deles. No decorrer do caminho, uniu-se ao grupo mais 50 carroças. Seguiram um caminho partindo de Independence. O caminho era o mesmo tomado pela maioria dos colonos. Em 20 de julho, depois de 2 meses de viagem, entraram num impasse. Agora era o momento de uma decisão crucial ser tomada. Dar ouvidos à razão e manter-se num caminho seguro, mas ainda assim mais longo, ou arriscar-se numa trajetória desconhecida que pouparia meses de viagem. Dúvidas, dúvidas e mais dúvidas. O impasse era que metade do grupo queria seguir por um caminho conhecido e usado pela maioria dos colonos, que era o caminho por Fort Hall. Outro, liderado pelos irmãos Donner e por Reed, decidiram seguir por um atalho de um outro pioneiro, chamado Hastings. O pesadelo estava para começar. O próprio Hastings, que havia descoberto o atalho, o definia como perigoso, apesar de ser muito mais rápido que os outros caminhos. Pelo caminho Hastings, se economizava algumas semanas e várias milhas em comparação ao caminho original. E quem foi Lansford W. Hastings? Hastings foi um dos desbravadores que mais incentivou esse processo migratório. Havia a crença de que nas terras do oeste eram onde os colonos poderiam ter uma liberdade de levar uma vida e uma cultura totalmente católica. E muitos tinham a opinião de que as terras entre o Atlântico e o Pacífico deveriam ser ocupadas por americanos de origem europeia. Hastings havia saído de Ohio para o oeste, foi para a Califórnia em 1842 e viu ali a promessa de uma terra ainda por se desenvolver. Para encorajar outros pioneiros, ele publicou um guia, o The Emigrant's Guide to Oregon and California. Esse guia era uma alternativa à rota padrão do Oregon, através do trecho que percorria em Idaho, lugar conhecido como Snake River Plain. Sua proposta era uma rota mais direta até a Califórnia através da Grande Bacia, que traria os pioneiros pela Cordilheira de Wasatch e ao longo do deserto do Grande Lago Salgado. O que não se sabia era que Hastings jamais havia percorrido qualquer trecho da rota que ele havia criado, até o início de 1840, quando foi da Califórnia até Fort Bridger. Fort Bridger era um posto, uma escala de abastecimento com escassos recursos, gerenciada por Jim Bridger.
Hastings ficou no lugar para convencer os colonos a tomarem a rota proposta por ele. Hastings havia sido um dos poucos a cruzarem a parte sul do deserto do Grande Lago Salgado, mas ele não fez isso usando carroções enormes e uma extensa caravana. E além disso, alguns historiadores consideram que Hastings e Bridger deliberadamente esconderam as dificuldades que seriam encontradas no atalho Hastings. Muitos guias e desbravadores da época chamavam Lansford Hastings de o Barão Munchausen dos peregrinos, ou simplesmente o taxavam de aventureiro egoísta. Essa era a história do Hastings Cutoff, ou o atalho Hastings. E para surpresa de todos, o atalho Hastings revelou sendo uma armadilha mortal. A viagem era lenta em função dos homens terem de parar as carroças para constantemente tirar do caminho rochas e árvores caídas. O trajeto se mostrava desolador e melancólico. Dias de um sol e calor intenso e a noites de um frio de um vento congelante. E para piorar, os nativos da região se mostravam hostis. Os Paiutes, que eram a tribo que morava na região, faziam incursões frequentes para roubar o gado e os cavalos da caravana. Quando chegaram no Grande Lago Salgado, o cenário se mostrou pior ainda. Com a umidade e o solo quebradiço, as carroças começavam a encalhar, causando muitos danos. Naquela altura da viagem, as decisões tomadas para que seguisse o atalho Hastings começavam a ser questionadas. Uma insatisfação generalizada começava a se implantar no seio da caravana. O Hastings Cutoff não era um caminho para mulheres e crianças, e nem para o número de idosos que tinham no grupo. Os pioneiros começavam a sofrer com visões de miragens. Lagos apareciam no horizonte e a água começava a escassear. Alguns animais foram soltos para que se encontrassem água, mas acabavam morrendo ou se perdendo. Ainda assim, não havia nenhuma baixa humana até esse momento. Mas foi quando chegaram à Cordilheira Wasatch que as coisas realmente começaram a piorar. A série de infortúnios que se seguiu então teve um papel importante nos fatos incríveis que marcaram o destino da caravana. As famílias que compunham a expedição Donner começaram a se separar para tentar uma sorte melhor, e esse foi o principal erro. A família Graves, Reed e Murphy acamparam em cabanas rudimentares próximas ao lago Turkey. Eram cabanas feitas de troncos de pinheiros. Eram cabanas feitas de tronco de pinheiro sem nenhum conforto, chão de terra e péssima vedação. Não havia janelas ou portas, apenas buracos para entrada e saída, e frestas cobertas com couro de gado para evitar que o frio e a chuva entrassem. Os Donners ficaram um pouco mais abaixo no córrego conhecido como Alder. Veio a primeira tempestade totalmente fora de época, o que deixou todos muito atônitos. Afinal de contas, lhes fora dito que não nevaria naquela época do ano. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Logo, a precariedade de toda a situação polarizou o grupo. Com a comida acabando, os ânimos se acirraram. Alguns que partiram em busca de ajuda perderam-se na nevasca. Os casos de desnutrição aumentaram. Comeram os animais remanescentes, o gado, os cavalos e até pequenos roedores que entravam nas cabanas. Não tardou para estarem fazendo uma espécie de sopa com os couros do gado. Os ossos eram fervidos em caldos várias e várias vezes até virarem uma papa insossa que era servida às crianças. No auge do desespero, Patrick Dolan sugeriu que um deles se voluntariasse para morrer, para alimentar os demais. Alguns acharam interessante e mais justa a ideia de um duelo, e outros uma loteria, que quem perdesse seria servido aos restantes. Essa ideia da loteria foi usada em outro caso muito conhecido, que foi o do baleeiro Essex, 23 anos antes, quando o Essex naufragou devido ao ataque de um cachalote. Os sobreviventes viram-se obrigados a cometerem canibalismo. Para isso, organizaram uma loteria da morte. E com o avanço da nevasca que não dava trégua, Patrick Dolan acabou enlouquecendo. Num festival de bravatas, tirou a própria roupa e saiu correndo nu noite adentro. Voltou logo em seguida para morrer. Dolan foi o primeiro. Seu corpo foi esquartejado. Teve os órgãos e músculos retirados e algumas partes foram postas para secar para serem consumidas mais tarde. Outro integrante chamado Murphy teve o mesmo destino. Já fazia alguns dias que ele agonizava.
Muitos se recusaram a comer a carne que era servida. Os casos de morte por doenças, frio e inanição eram frequentes. Jay Fosdick morreu durante a noite. Ed e Mary Graves saíram para caçar e deram a sorte de matar um pequeno cervo, mas ao retornarem às cabanas, a carne de Jay Fosdick já estava sendo servida. Outros 2 membros que atendiam pelos nomes de Salvador e Luiz também agonizavam. Eles se recusavam a comer a carne dos companheiros mortos. William Foster executou a ambos com tiros na cabeça, e eles foram também servidos aos sobreviventes. Um corpo humano adulto saudável pode prover 9 quilos de carne comestível, mas nas condições de subnutrição que se encontravam os mortos, a canibalização era um paliativo ante a fome dos pioneiros. James F. Reed conseguiu sair da Serra Nevada em busca de ajuda. Chegou ao rancho Johnson em outubro. Ele estava seguro e se restabelecendo no Fort Sumter, mas sempre pensando num jeito de resgatar sua família e os colonos que ficaram para trás. Implorou ao coronel John C. Fremont para que lhe ajudasse no resgate. Em troca, ele ajudaria na Guerra Mexicano-Americana. E você sabe o que foi a Guerra Mexicano-Americana? Foi uma guerra travada entre os Estados Unidos e o México pelo território do Texas. Afinal de contas, o Texas antigamente pertencia ao México, e o Texas foi comprado pelos Estados Unidos. Tempos depois, o México tentou recuperar esse território usando a Força Armada. No fim, uma grande força-tarefa saiu em ajuda aos colonos presos na nevasca. Dos 87 colonos que iniciaram o trajeto, apenas 48 sobreviveram. E todos os sobreviventes eram jovens. Muitos historiadores viram nisso um processo de seleção natural, onde os mais aptos conseguiram sobreviver. Até hoje, os atos de canibalismo na malfadada expedição Donner geram polêmica, enquanto que as crianças foram as que mais receberam porções de carne humana. Afinal, eram tão novinhos que não sabiam o que estava acontecendo. Elisa Donner confirmou que cozinhou o braço do condutor chamado Samuel Shoemaker e serviu para os pequeninos. Há o relato chocante de Jean-Baptiste Trudeau, que foi encontrado devorando um bebê cru. Mas o que se sabe na verdade sobre os atos de canibalismo na expedição Donner parte na maioria de relatos tirados dos diários da expedição e de coisas contadas pelos sobreviventes. Nas pesquisas arqueológicas, nenhuma evidência foi encontrada. Nas cabanas do Lago Alder, ossos foram encontrados, mas não eram humanos. Mas muitos dizem que isso não foi possível porque até os ossos foram totalmente roídos. Em homenagem aos mortos, o estado da Califórnia criou o Donner Memorial State Park em 1927. 20 anos mais tarde, o local onde ficavam as cabanas também foram comprados e integrados ao parque. Foi feita uma estátua que mostra uma família de pioneiros. Hoje, o incidente é lembrado como um episódio trágico da história americana. E esse foi mais um vídeo aqui do seu canal Não É de Barbada. Caso tenham gostado, deixe um like e um comentário. Essa história é realmente incrível. Se não é inscrito, por gentileza, faz a tua inscrição, compartilhe esse vídeo para dar relevância ao canal aqui na plataforma. É isso aí, galera. Valeu!